Nosso texto base é Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías está profetizando a vinda do Messias, mais ou menos entre 740 e 700 antes de Cristo. Isaías profetizou, Isaías viveu, e profetizou. Isaías foi um dos profetas que mais profetizou sobre o Messias. Aqui ele está falando deste menino. Nós vamos ver algumas coisas aqui que Isaías põe deste menino e nós vamos ver com Jesus no Novo Testamento. Então nós vamos ler vários textos hoje na Bíblia. E diz, o versículo começa dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros. Este menino, ele viria e ele representaria um reino, Quando o principado está sobre os seus ombros, é que ele viria e ele viria representando um reino. Jesus veio e ele veio representando um reino, não um reino terreno mais como se costumava aqui, mas agora então um outro reino. Jesus veio apresentar este outro reino. E em toda a vida de Jesus, nós vamos olhar para a vida de Jesus. O que Jesus fez? Ele sempre apontou o céu. Ele sempre falou sobre o céu, ele sempre mostrou o reino que ele tinha vindo representar. O foco da mensagem foi o céu, não essa terra, mas o céu. Jesus, ele sempre veio mostrando o céu. Por quê? Porque ele tinha essa obrigação de mostrar um novo reino. O principado está sobre seus ombros, quer dizer, ele era representante de um reino. E no Mateus 13, Jesus conta várias parábolas aqui, começando do versículo 24, e em todas elas ele diz assim: o reino dos céus é semelhante. Então ele conta uma parábola comparando o reino dos céus a alguma coisa. E ele estava dando uma ilustração de como seria o reino dos céus, que era o reino que ele estava representando. Mas a parábola que eu quero ler um pouquinho nesta noite começa no versículo 44. Diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai vendo tudo quanto tens e compra aquele campo. Doutros, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Aí ele continua também: o reino dos céus será semelhante. Jesus está aqui sempre mostrando o reino dos céus, que era quem ele representava. Eu gosto muito dessa parábola que fala do tesouro escondido e da pérola, porque aqui mostra exatamente o que é você aceitar o reino dos céus. Diz aqui que um homem, ele achou um tesouro, e aquele tesouro ele escondeu porque era um tesouro muito valioso, muito bom, só que aquele tesouro estava num campo que não pertencia a ele. Aí ele vende tudo que ele tinha e ele compra aquele campo, porque aquele tesouro era muito melhor do que ele tinha antes. E essa é a comparação com o reino dos céus. Quer dizer, quando eu encontro Jesus na minha vida, ele tem que ser mais importante, o reino dos céus para mim tem que ser mais importante do que tudo que eu tinha antes. Tudo que eu tinha antes não se compara ao que eu achei agora. O que eu achei agora tem muito mais valor, tem muito mais importância e é muito melhor do que eu possuía, a tal ponto de eu abrir mão de tudo que eu possuía para ter o que eu tenho achado. Irmãos, olha a profundidade dessa parábola.
Quando nós aceitamos Jesus, quando nós entendemos que o reino dos céus na nossa vida, as coisas passadas para nós têm que deixar de ter importância, porque nós achamos algo melhor, de mais valor, mais precioso. Então não se compara com o que eu tinha. Não é questão de vender nossos bens, e não é nada disso. É de colocar o nosso coração naquilo, de amar realmente a tal ponto de deixar as coisas que tinham menor valor lá atrás. Então, muitas vezes, nós não mensuramos assim o reino dos céus. A gente não vê dessa forma que o que nós encontramos hoje é muito mais precioso do que qualquer coisa que a gente tenha que ter deixado para ter esse reino. Porque existe coisa que nós temos que deixar. Muitos pecados que às vezes nos agradavam, nós temos que deixar. Uma vida menos regrada, muitas vezes nós temos que deixar. E muitas vezes nós damos muita importância para essas coisas. Mas eu vou ter que abrir mão disso. Mas isso aqui vai me fazer falta. É porque nós não entendemos, então, que nós ganhamos algo muito melhor, de um valor inestimado, que não se compara com aquilo que eu tenho que deixar para trás. Então, quando Jesus faz essa comparação do reino dos céus, ele está dizendo, olha, o reino que eu estou aqui representando, que eu estou mostrando para vocês, vale a pena você deixar tudo por ele. Porque o que tem preparado para vocês é muito melhor do que qualquer coisa que você tenha que abrir mão hoje na sua vida. Então, quando a gente entender que quando nós encontramos o reino dos céus, nós encontramos o que tinha de melhor nessa vida. Então, não tem problema eu ter que abrir mão de alguma coisa, porque eu tenho melhor coisa. E Jesus diz que o principado estava sobre seus ombros. Ele veio e ele realmente mostrou esse reino que ele representava. Então ele cumpriu integralmente essa promessa de Isaías. Ele foi o príncipe que representou muito bem representado o seu reino. O seu reino foi muito bem exposto. Nós entendemos muito bem o que nós precisamos fazer para entrar naquele reino, ser aceito por aquele reino. Quando nós mudamos de um país para o outro, né? De um reino para o outro terreno, nós precisamos que as autoridades daquele outro país nos deem permissão, né? Para nós fazer parte daquele reino, daquele novo país. Nós precisamos que a autoridade nos deixe morar lá. Porque não é assim, você vai entrando e fica por isso mesmo, né? Se você fizer isso, você está clandestino naquele lugar e você pode ser mandado embora a qualquer momento. Não há segurança nenhuma em ser clandestino. Não há segurança, porque a qualquer momento você pode ser deportado. Não é bom ser clandestino. É bom quando você pode ir e tenha segurança de que não, eu posso ficar aqui, eu posso construir a minha vida aqui, porque eu vou pertencer agora a este lugar. É assim que funciona. E o reino dos céus também é assim. Só que quando você vai entrar no outro país, o que acontece? Você tem que se sujeitar às regras e normas daquele país. Não importa se no seu país é diferente. Se você está mudando de país, você vai ter que fazer as coisas de acordo com as regras daquele país. Você vai ter que cumprir as leis daquele país. Mas no meu país não é assim. Porque você não ficou naquele seu país lá então. Aqui é assim que funciona. Não é verdade? E assim, irmãos, é com o reino de Deus também. Existem regras, existem leis, existem normas neste reino. Não é assim, vai, tá tudo bem. Não há clandestinos neste reino. A próxima parábola que Jesus conta aqui, em Mateus, ele fala do homem que vai pescar e pega muitos peixes e traz na praia. E ali ele senta e ele se separa os bons dos ruins. Quer dizer, não é todo mundo
que tem acesso a este reino. Então, se eu quero fazer parte do reino de Deus, eu tenho regras, eu tenho leis, eu tenho princípios que eu devo me adequar a eles. Se eu quero, então, fazer parte deste reino. Entendam, irmãos, que sou eu que tenho que me adequar às normas deste reino. E não esse reino que tem que se adequar às minhas normas. Aquilo que eu acho ou que eu penso. Onde está o errado do cristianismo hoje? É dizer que Deus que tem que se moldar a nós. Quando não é isso. É nós que temos que nos moldar a Ele. O reino é dele. As regras são dele. Se nós quisermos estar lá neste reino, que é muito melhor do que qualquer coisa terrena, então eu preciso estar de acordo com as normas deste reino. O principado estava sobre seus ombros. Jesus, ele veio representando, trazendo este novo reino à humanidade. Mas um reino que não é mais corruptível. Um reino que é muito melhor, irmãos, do que nós podemos imaginar. Muito melhor. Não passa para nossa mente o que é o reino dos céus. A gente só tem um gostinho, né? Enquanto estivermos aqui. Mas então, Jesus, ele representou muito bem esse reino. Em Jesus se cumpre então essa profecia de Isaías, que o principado estava sobre seus ombros. Ele veio, ele representou esse reino e representou muito bem, e não tem como a gente errar. Se a gente quer chegar a esse reino, Jesus deixou o caminho certinho que nós temos que seguir para então chegar a este reino. Que no nosso coração esteja isso. Eu encontrei algo muito melhor, muito maior, e não tem problema se eu tenho que deixar alguma coisa para trás. Porque é perto do que eu vou ter, é insignificante o que eu vou abrir mão. Então, esse que deve estar no nosso conceito. Aí Isaías fala que ele é maravilhoso conselheiro. Este menino seria um maravilhoso conselheiro. Ele teria uma sabedoria tremenda. E eu quero dizer que não há nada que Jesus não possa nos ajudar. Nada, irmão. Problema nenhum, dificuldade nenhuma, tristeza nenhuma, dor nenhuma, que Jesus não possa nos ajudar. Não há nada que ele não queira nos ouvir. Jesus, ele gosta de nos ouvir. Ele é maravilhoso conselheiro. Ah, como é bom quando a gente está, né, no nosso limite, dobrar o nosso joelho e falar com Deus. Quando a gente termina, parece que o peso saiu, porque ele é maravilhoso conselheiro. Às vezes nós encontramos pessoas que nos dão um bom conselho. Nós temos psicólogo, psiquiatra que ajuda, mas eles são limitados, porque são humanos, são limitados. Tem coisa que eles não conseguem passar, é aquele limite. Mas Jesus não tem limite. Então não importa a nossa situação, não importa a nossa dor, não importa o tamanho do nosso problema, Jesus, ele está ali e ele tem poder para resolver esse problema. E ele nos ouve. Olha só, esse príncipe que veio trazendo esse reino se importa conosco. Ele nos ouve. E Jesus mostrou, quando ele esteve aqui na terra, como ele era maravilhoso conselheiro. Porque ele ouvia as pessoas. Ele dava atenção para as pessoas. Jesus deu atenção para pessoas que eram consideradas impuras. Os leprosos viviam à margem da sociedade. A mulher com fluxo de sangue, ela vivia à margem da sociedade. Tantos outros que Jesus, lembra daquele que estava ali no poço de Betesda, esperando há tantos anos para ser curado? Jesus foi até lá nele, porque Jesus é maravilhoso conselheiro. Ele gosta de estar perto, ele gosta de cuidar, ele gosta de ouvir as pessoas, ele entende a nossa dor.
Lá em Salmos fala que Deus conhece a nossa estrutura. E Jesus, quando ele veio como homem, ele demonstrou que realmente ele conhece a nossa estrutura, porque ele se preocupou com as pessoas. Na primeira multiplicação de pães, Jesus tinha passado o dia todo alimentando o espírito das pessoas. Eu fico imaginando como deve ter sido aquele dia para quem estava ali ouvindo Jesus. Quanta coisa Jesus deve ter ensinado para essas pessoas e falado. Imagine quando Jesus falava como era ouvir aquela voz. E ele deve ter feito curas ali, ele deve ter feito milagres ali. Mas no final do dia, quando os discípulos falaram, Senhor, despede a multidão porque está ficando tarde. E Jesus, mas eu vou liberar eles de estômago vazio. Como que eu posso deixar essas pessoas irem embora sem comida? Então Jesus estava preocupado também com a vida natural do ser humano, não só a espiritual. Ele tratou durante o dia da espiritual, mas ele também estava preocupado com o dia a dia da pessoa, com o alimento da pessoa, com a pessoa estar bem, também fisicamente. E isto é o maravilhoso conselheiro que Isaías diz. Ele será um maravilhoso conselheiro. Jesus, novamente, ele cumpre essa profecia. Ele foi um maravilhoso conselheiro e ele é hoje o nosso maravilhoso conselheiro. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas ninguém me entende. E muitas vezes acontece isso mesmo, né? De ninguém entender a gente. Ou a gente não sabe se expressar, ou a outra pessoa não está muito afim de nos ouvir, mas parece que de repente ninguém consegue entender o que está acontecendo com a gente, o que a gente está sentindo, principalmente nós mulheres, né? Que fizemos uma confusão, misturamos todos os sentimentos juntos, né? Para os homens, às vezes, é meio difícil nos entender, porque a gente chora, ri, e tudo ao mesmo tempo, né? E faz uma salada de fruta, né? E é assim mesmo, irmãos. Nós somos assim, criados por Deus assim. Então, Deus não errou quando fez a mulher assim. E o homem tem que entender isso. Aprenda a conviver, porque foi Deus que fez. Se você tiver alguma reclamação, dirija-se a Ele. Né? E pode reclamar. Assim também como os homens são muito práticos, né? E às vezes nos deixa com raiva da praticidade deles, né? Você vai contar uma coisa e já vem com a resposta pronta para você. Você não quer a resposta, você quer que ele te ouça. E ele já dá a solução para o teu problema. A solução a gente já até sabe, né? Mas a gente quer um ombro amigo, né? Então, por isso que quando junta duas mulheres, fala, né? Porque a mulher, ela ouve e não dá a solução do problema, né? Ela tá ali, não, tô junto com você e tá. Homem não, né? Eu tive muito problema, irmãos, no meu casamento. Meu casamento com Isaías por causa disso, né? Porque ele era muito prático. Eu começava a contar o problema, ele já vinha. Não, é só fazer isso. Nossa, jogar aquele baldão de água fria na cabeça, né? E aí, graças a Deus, nós somos em vários encontros de casais. E aí ele entendeu que não, ele precisava só me ouvir. Que eu queria que ele me ouvisse, eu não queria a resposta para o problema. Porque Deus nos fez assim, de maneira, nós somos diferentes. E é isso que completa um ao outro. É isso que faz um casal estar junto. Porque já pensou se a gente fosse igualzinho? Um robozinho do outro? Não ia ter descobertas, não ia ter aquilo, o que será que de descobrir quais os gostos, as preferências, porque se é igual, né? Eu já sei tudo da outra pessoa. Então Deus nos fez diferentes justamente porque é a diferença que torna a nossa vida mais divertida. Embora que também dê mais trabalho, mas é as diferenças que nos tornam tão únicos e tão especiais para Deus, que Ele mandou seu Filho como um maravilhoso conselheiro. E Jesus irmãos, saiba disso. Jesus é um maravilhoso conselheiro. Então, quando ninguém te entender, chegue a Jesus.
ele vai entender exatamente aquilo que talvez nem você mesmo consiga se explicar, mas ele te entende. Ele nos entende porque a Bíblia diz que ele conhece a nossa estrutura e que ele nos conhece ainda desde o ventre materno. Jesus nos conhece melhor que nós mesmos, então ele é este maravilhoso conselheiro. E aí fala, que mais que fala de Jesus? Que ele seria Deus forte. Aqui está falando da divindade de Jesus. Jesus seria Deus, que é a Trindade. E já na profecia de Isaías, quando fala, o menino vos nasceu, ele fala que seria Deus forte. Então, Deus, ele estava na criação do universo. Jesus estava na criação do universo. Jesus, ele é Deus. E não há quem possa contra ele. Não há força que ele não possa vencer. E quando ele esteve aqui na terra, ele demonstrou isso em várias vezes. Ele acalmou o mar, ele andou por sobre as águas, ele fez tantas coisas extraordinárias que humanamente seriam impossível. Gente, eu fico imaginando, porque o texto diz que os discípulos, quando viram Jesus, se assustaram. Mas eu não culpo os discípulos, não, né? Você está no meio de uma tempestade, aquelas ondas batendo no seu barco, e digamos, não era um barco tão luxuoso dos discípulos, e de repente você vê alguém andando por cima das águas, né? Porque ele é Deus forte. A natureza se sujeita a ele. A natureza está sujeita a ele porque ele é o Deus da criação. Ele estava na criação. Jesus também cumpre essa profecia de Isaías. Deus forte, ele era Deus, ele é Deus. Jesus não está abaixo de Deus. Jesus não é um pouquinho menor do que Deus, né? E nós vamos depois, logo agora para um outro texto onde fala isso. Que mais que fala deste menino? Pai da eternidade. João 14:6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse menino seria pai da eternidade. Por quê? Não há eternidade sem Jesus. Não há eternidade sem Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há como nós possuirmos o reino dos céus sem Jesus. Ele é Pai da eternidade. Não tem como eu chegar à eternidade sem Jesus. Então as pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. O único caminho que leva a Deus é Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se eu não tiver o caminho, se eu não tiver a verdade, se eu não tiver a vida, eu não chego ao Pai. Então, Jesus, ele é o Pai da eternidade. Foi através dele e é através dele que nós chegamos ao reino dos céus que ele veio proclamando. Jesus, ele cumpre cabalmente essa profecia de Isaías, né? Ele é Pai da eternidade. Ele é o único caminho. Ele não é um caminho. Ele é o único caminho que conduz até o céu. Não há nada, irmãos, além de Jesus para nós chegar aos céus. Nós já falamos sobre isso. Jesus e a Igreja Batista, não é Jesus e o dízimo, não é Jesus e qualquer outra coisa. Para nós chegar aos céus é Jesus. Ele é o fundamento que nos leva ao céu. Qualquer coisa que coloque a salvação atrelada a Jesus, Jesus e mais alguma coisa, está errado. É heresia. Pode até ser bonitinho, mas é heresia. Porque o único fundamento para a nossa fé é Jesus. Não tem outro. Não há mais ninguém. É só Jesus. Então ele é o Pai da eternidade. Porque a eternidade veio para nós através dele, através da vida dele. Então, ele é o Pai da eternidade. O que mais se fala deste menino?
Ele é o príncipe da paz. Em João também 14, 27 diz assim, Jesus dizendo, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, este menino seria o príncipe da paz. E Jesus aqui, nas suas últimas palavras, ele está dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele não dá como dá o mundo. Sabe por quê, irmãos? O mundo dá paz, a gente só tem paz no mundo circunstancial. A paz do mundo é circunstancial. Ela depende de algo, de alguma circunstância para existir. Ela precisa de algo externo para existir. E a paz de Jesus não. Independente da circunstância, existe a paz no nosso coração. Quando nós temos Jesus na nossa vida, ele é o príncipe da paz. A gente consegue estar em paz em meio a guerras, em meio a tumultos, em meio a problemas, em meio ao caos. Nós estamos vivendo um caos, né? Um caos de saúde pública, um caos de pandemia mundial. Mas o meu coração está em paz. Por quê? Porque eu sei que Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. Não pense que porque o mundo está um caos, Deus perdeu o controle. Não, ele continua no controle. Então eu consigo ter paz no meu coração, porque essa paz ela não é própria minha e ela independe da circunstância ao meu redor. Ela vem de Deus para mim. Ela vem direto ao meu coração. Ela é interna. Ela está aqui dentro. Então ela não depende da circunstância ao meu redor. Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele também diz que o seu reinado não tem fim. Essa paz, ela não vai acabar. Entende? Eu não preciso ter medo que essa paz acabe, porque se eu morrer, eu vou para um reino de paz. Eu vou para um reino de paz. Então é um reino, é uma paz que não tem fim. Ela é aqui e ela vai ser melhor ainda na eternidade. Eu vou para um lugar onde não há mais guerras, onde não há mais tristeza, onde não há mais dor, onde não há mais aflição. É lá que eu vou. Então, Jesus, ele é o príncipe da paz, porque Jesus está dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, a paz vem de Jesus. É Jesus que nos dá a paz, mesmo em meio a problemas. Ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Aceitar Jesus não é viver no mundo sem problemas. Nós vamos continuar tendo problemas. O que vai mudar é quando a nossa eternidade. Lá sim não haverá mais problema, não haverá mais dor, mas aqui ele nos dá essa paz para que a gente consiga suportar então os problemas aqui dessa vida, a circunstância aqui dessa vida. Gente, olha, Jesus, além de me salvar, de me dar a eternidade, né? De ser pai da eternidade, ser maravilhoso conselheiro, de me mostrar o reino dos céus, ele me dá condições de me suportar a vida cotidiana, difícil que este mundo nos proporciona. Por quê? Porque depois que nós somos cristãos, nós conhecemos Jesus e que nós temos que abrir mão de certas coisas, então nós automaticamente ganhamos um inimigo. E esse inimigo é constante. Todo dia ele está tentando nos destruir. Mas Jesus nos deixou a paz. E ele nos dá o Espírito Santo. Então a capacidade para nós enfrentarmos este mundo, ela não é nem nossa. Deus é que dá para nós. É importante a gente observar algumas coisas nessa questão de paz, porque às vezes a gente não tem a noção do que seja essa paz. E uma coisa que a gente está percebendo nessa pandemia é o medo das pessoas morrerem. As pessoas têm um medo de morrer, por quê? Porque eles não têm a paz. A paz que vem de Jesus Cristo não tem. E a paz que vem de Jesus Cristo, independe se eu vou morrer ou se eu não vou morrer.
Muitas vezes as pessoas vivem a vida assim, até que tem pessoas que são bem tranquilas, né? Leva a vida de boa. A gente que trabalha com pessoas, muitas vezes as pessoas que parecem tão tranquilas, elas têm uma ausência aqui dentro, uma angústia aqui dentro, que só quem trabalha mais profundo com as pessoas é que sabe. Ela sente uma angústia aqui, ó, tipo assim, até uma... Sabe quando tá com fome? Parece que sente uma queimação aqui. Tá tudo bem, tá de boa, dá risada, mas tem aquele negócio que não tá tão bom assim, sabe? Mas até que vive bem. Isso é a falta de paz. Essa angústia que sente aqui, essa dor, né, que até parece fome muitas vezes, isso é a falta de paz. Então, o que isso significa? Que essa pessoa precisa ter o príncipe da paz ainda. Ah, mas já é crente, mas ainda não tem essa paz de Cristo. Quando as pessoas têm uma vida totalmente nas mãos do Senhor, essa fome daqui, essa angústia daqui, não existe. Não tem. Você tem alegria 24 horas por dia, ainda apesar dos problemas. Por quê? Porque a tua vida está com o príncipe da paz. O Espírito Santo que o Senhor coloca dentro de nós, é Deus dentro de nós. Então, essas dores, essas angústias não fazem parte do meu, não fazem parte, eu posso dizer para vocês, não fazem parte do meu cotidiano. Eu não tenho essa dorzinha que já tive. Não tenho. Nunca mais tive. Eu não tenho medo de morrer. Na verdade, eu não vejo a hora que isso aconteça, que Jesus volte. Não é que eu queira morrer. Eu não desejo morrer. Mas eu desejo estar com Deus. Isso eu desejo. Então, se houvesse um arrebatamento, quem quer para o arrebatamento? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Porque eu quero estar com o Senhor. Eu tenho essa paz, eu tenho essa alegria, mas eu tenho esse desejo de estar. Quando nós temos essa paz, o príncipe da paz, nós não temos este medo. Agora, por que nós temos esse medo de morrer? Ou por que as pessoas têm esse medo de morrer? Porque eles não têm certeza do que vai acontecer depois. E se você for perguntar para as pessoas, viu? O que vai acontecer com você depois da morte? A maioria não sabe. Ah, não sei. Sei lá, Deus é que sabe. Como assim Deus é que sabe? A minha paz, essa paz que eu tenho, é exatamente porque eu sei o que vai acontecer comigo depois da minha morte. Porque está tudo escrito aqui, ó. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu estudei a Bíblia. Não é li, ó, nem... Mas estudar. E eu estou estudando de novo. Acabei de estudar o Novo Testamento. Estou lá em Levíticos de novo. Eu levei um ano só em Êxodo. Porque eu perdi a conta de quantas vezes eu li Êxodo para poder estudar. Então eu estudei Êxodo novamente. E estou estudando Levítico novamente. Eu sei exatamente o que vai acontecer comigo depois da minha morte. Então eu almejo esse encontro com Deus. Não que eu deseje a morte, eu não desejo a morte. Mas eu almejo o encontro com Deus. Eu tenho prazer em viver, eu tenho alegria em viver. Mas eu quero estar com Deus. Aqui é limitado, gente. Então nós precisamos entender esse príncipe da paz. É ele que nos dá essa garantia, segundo as suas palavras, o que vai acontecer conosco depois que essa vida aqui se findar. É por isso que ele é o príncipe da paz. Ele nos dá essa paz, não precisamos ter medo. Paulo entendeu muito bem isso, né? Quando ele fala assim que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É isso, irmãos, que nós precisamos entender. Quando para nós o viver é Cristo, o morrer é lucro. Não traz medo, não traz angústia, porque o morrer é lucro. Lógico, eu vou deixar um lugar de dor, de tristezas, muitas vezes de enfermidades, né, de tantas coisas, para um reino de paz, de alegria, de gozo, que a minha mente não consegue mensurar a grandeza. Ele é o nosso príncipe da paz. Vocês viram como que a profecia de Isaías se cumpre cabalmente em Jesus? Quase há 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías o descreveu tão bem em um versículo só. Porque o menino vos nasceu, um filho se vos deu, o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Será que nós temos desfrutado de tudo que esse menino nos proporciona?
Se nós não temos desfrutado ainda de tudo isso, é porque nós não estamos realmente com o nosso coração neste menino. Nosso coração ainda está dividido. Sabe, o reino dos céus ainda não é aquele tesouro que eu deixo tudo para trás porque ele é melhor. Eu ainda estou dividido. Meu coração ainda está em cima do muro. E o que Deus quer de nós, que o nosso coração esteja totalmente entregue a Ele, totalmente nas mãos dEle. Irmãos, essa pandemia mostrou a fragilidade humana. Tem muita gente que estava se achando eterno, que nunca ia morrer. Essa pandemia mostra para nós que a vida humana é frágil. Ela é frágil. E ela é... Hoje você está aqui, amanhã você pode não estar mais. Nós estamos perdendo tempo. Nosso coração dividido com coisas que não têm tanto valor. Apegados demais com coisas que não são tão importantes. Porque nosso coração ainda não está totalmente nas mãos de Deus. As preocupações, irmãos, lógico, nós nunca vamos deixar de nos ter as preocupações comuns da vida, mas às vezes elas tomam muito mais espaço do que deveriam na nossa vida. Às vezes elas se tornam um vilão para nós mesmos, porque nós vamos dando ênfase demais às coisas deste mundo, que esquecemos que nossa vida está num outro reino. É lá que eu quero chegar. E às vezes nós estamos abrindo mão deste reino por coisas de menor valor. Então, que a gente usufrua de tudo que esse menino trouxe, que principalmente que foi a salvação da nossa alma. Ele é o caminho que nos conduz à eternidade. E às vezes nós estamos abrindo mão deste caminho por coisas tão fúteis, por coisas tão passageiras, irmãos. E por coisas que vão ficar aqui, que não são eternas. Às vezes nós abrimos mão da eternidade por coisas que não são eternas, que são perecíveis, que vão acabar. E às vezes a gente nem vai gozar. É bom nos preocuparmos com o futuro, fazer planos, beleza. Mas esses planos não devem ser maiores do que as coisas de Deus na nossa vida. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. São acréscimos. Quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas Deus vai acrescentando na minha vida. Enquanto eu viver aqui, Deus vai me dando. Ele vai me dando. Ele sabe das minhas necessidades. Ele sabe dos meus sonhos. E Ele vai dando. Então é isso que nós precisamos. E é tão bom ver como a Bíblia se completa, né? Uma profecia de Isaías lá do Antigo Testamento, nós vemos ela cumprida cabalmente em Jesus Cristo.